Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se troicado. Ricardo Araújo Pereira sente-se novo, como o banco. E Pedro Mexia declara-se irrevogável. Mas não é isso que estão a pensar. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pelo último frente a frente entre os dois homens que disputam a chefia do próximo governo, gostou mais do debate radiofónico ou do televisivo, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, eu não quero parecer rabugento, mas Mas sendo, eu achei que os debates foram um pouco debates. Debates é o Soares e o Freitas. Um diz e o outro fala por cima, e o outro interrompe. E o Soares e o Cunhal? Exato. Chator, não, chator. Isto que nós temos visto, mais uma vez, sem querer ser rabugento, parecem entrevistas simultâneas. E mais, quando de repente há uma faíscazinha de debate, os jornalistas atalham e digam não, responda antes à minha pergunta. Para quê? Às vezes eu estou em casa a dizer isso, dá-lhe agora, escuta, ele agora vai... Não, e não se consegue. Houve um debate televisivo, um debate radiofónico. Se houvesse um terceiro debate, em que meia gostaria de o ver acontecer? Editais, se calhar, colagem de... Ou aquele... cada um a dizer ao ouvido de uma peixeira. Os argumentos e a peixeira é que diz à outra. E um debate no Twitter? No Twitter não... Só intervenções de 140 caracteres? Não dá. Só a palavra plafonamento come metade da mensagem. Portanto, acho que isso não funcionaria bem. Mas vejo o seu interesse em desviar a conversa dos jornalistas. Parem de ser protagonistas daquilo. Acho que sim. Parem de ser protagonistas corporativismo? Deixem-nos andar à bolha. O jornalista só tem de estar lá. O papel do jornalista num debate é só dizer assim admites, e a outra a mesma coisa, é só isso fazer, exato, é só acicatar. Às vezes eles estão lá a dizer Tem cursos universitários para isso. Exatamente. Ficou mais esclarecido no debate da semana passada ou no desta semana, Pedro Mexia? O debate desta semana foi bastante melhor, porque houve temas que não tinham sido falados no primeiro debate, que desta vez foram referidos, nomeadamente os refugiados e alguns temas vagamente a Europa. E, sobretudo, houve informações novas e também desinformações novas, mas houve informações novas. Aliás, ao longo desta semana nós soubemos que Costa que chumbará um orçamento da coligação, se a coligação vencer. Isso é uma novidade esta semana. E Passos deu a entender que não saía da liderança do PSD quando ele faz a António Costa aquela pergunta de entendimentos pós-eleitorais. Ele diz: quer a coligação ganhe, quer perca. Portanto, ele supõe que mesmo que a coligação perca, continua a ser o interlocutor de Costa. Isso é uma novidade. E acho que houve mais substância, e tanto houve mais substância que por intervenção do jornalista, lá está, houve aquele momento de Costa dos 1.020 milhões e aquela atrapalhação de quem aparentemente não conhecia bem o seu próprio programa, e que foi isso, curiosamente, aquilo que permitiu às pessoas dizer, na substância, que Passos ganhou, foi uma atrapalhação de Costa e não um mérito de Passos. Foi o único momento em que gerado por uma pergunta do jornalista. Bem, foi o único momento em que valeu a pena a intervenção do jornalista, mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Deixem-nos andar à bolha. Não, isso sim, eu concordo com isso. Viu diferenças significativas do primeiro para este segundo debate, João Miguel Tavares? Bom, falou-se 12 vezes menos em José Sócrates. Ou seja, zero. Não é? Ou seja, zero. Mas, sobretudo, a grande diferença... Sentiu falta da fotografia esta semana? Senti um bocadinho falta. Eu acho que o problema é que esta semana, se José Sócrates aparecesse a rir, parecia mal, não é? Porque António Costa perdeu. Mas se aparecesse muito triste, eu acho que José Sócrates, quando aparece muito triste, podia parecer derrotado e ele também não iria gostar. Acho que não se conseguiu decidir sobre o esgar facial a apresentar nessa fotografia e, por isso,
isso decidem Mas não durante o aparecer. debate, Mas- imaginam pedir para lhe tirarem fotografias em várias posições? Eu acho várias... que sim, exato. Ia desviar o vinho, não é? E desta vez o vinho e a rolha também. Tu levas a mal. Tu gastas tudo Tu isso. levaste a mal que o homem tivesse metido a garrafa Mas debaixo da mesa. deixa-me dizer uma coisa sobre o debate que é muito curioso, aliás, porque o Pedro Mexia agora repetiu isso, que era, ficou de facto no ar a ideia que António Costa não conhecia o programa. Aliás, um dos senhores presentes nesta mesa fartou-se de glosar isso no seu novo programa televisivo, aliás, ao ponto de António Costa, quando chegou, ter-te oferecido também o seu caderninho. Mas não é exato. O António Costa sabia explicar. Não, Refugiou-se no que se vê, que não é muito bom. Mas, que na não é muito verdade, boa o ideia. António Costa repetiu o que estava no seu programa eleitoral. O problema é que no programa eleitoral não está nada. A frase é reavaliar e reforçar a coerência do modelo de aplicação da condição de recursos nas prestações sociais de natureza não contributiva. Isto Sem pontuação? Não tem não tem. Isto é a citação do programa eleitoral. Ou seja, o programa eleitoral não diz como. Tem apenas um número. E portanto, a ideia que passou foi que António Costa não sabia o que lá estava escrito. Não. O problema é que aquilo que lá está escrito não é explícito sobre de onde é que vêm os cortes. E isso coloca António Costa numa posição desconfortável de haver uma espécie de austeridade encapotada, que foi foi aquilo que passou para as pessoas. Vamos agora então ao debate sobre as propostas e o programa do PSD e sobre a análise que houve acerca dele no PSD, não, da coligação, no debate. Da coligação? Sim. As propostas da coligação no debate? Não houve nenhuma, era essa a tua conclusão. Mas isso não interessa. O problema ali é, o que interessa foi aquele que ficou pendurado. Mas justamente por a coligação ser acusada, e com razão, de ter um programa muito vago, minimal, é que o PS não pode ser apanhado no momento em que diz, bom, isso logo se vê, ainda não sabemos, porque então é um empate técnico, de facto. O António Costa acaba por ser vítima da sua seriedade pré-campanha, porque ele fez um trabalho sério com o Mário Centeno. O problema é que esse trabalho, quando chegou à campanha, a seriedade foi-se embora com a conversa não há austeridade, não há austeridade, não há austeridade. E essa conversa não há austeridade não bate com a seriedade do programa pré-campanha. E é isso. Porque é que Pedro Passos Coelho se pode dar ao luxo, embora a meu ver erradamente, mas pode-se dar ao luxo de não ter um programa eleitoral detalhado? Porque ele dirá, as pessoas já sabem o que é que estão à espera, e ele não anda para aí a dizer que a austeridade não é necessária. Quem diz isso é António Costa e, portanto, quando aparece um corte de 1.000 milhões, ele tem que explicar de onde é que vem. E ao não saber explicar, as pessoas acham que ele está a esconder. Concluída a temporada dos debates entre líderes partidários, a campanha eleitoral começa este domingo, com muito tempo de antena, muito comício, muita arruada e, claro, sondagens com fartura. O que é que lhe diz, Pedro Mexia, a perspectiva de podermos vir a ter um resultado eleitoral em que o PS poderá vir a obter a maioria dos votos e a coligação a maioria dos mandatos no Parlamento? Sim, isso não tem nada de especial. Bom, nunca aconteceu. Não tem nada de especial no sentido. O senhor Onte decidiu que é assim que a transposição dos votos para os mandatos, que tem a ver com a concentração dos votos que beneficia as coligações, na medida em que os votos que seriam dispersos e que seriam desperdiçados pelo partido mais pequeno são recuperados para as coligações, permite que, por exemplo, essa sondagem que dá o PS com 1,5 ponto à frente, mas no intervalo de deputados pode ficar atrás, no intervalo previsível de deputados, pode ficar atrás da coligação. Mas eu acho que isso tem uma vantagem, é que todos os constitucionalistas que falaram esta semana disseram que o que conta é o número de deputados, porque o governo resulta da Assembleia, dos deputados eleitos, e já não se põe aquela questão de como é que Cavaco vai interpretar os resultados eleitorais. Não. Mas há uma nuance de interpretação, em todo o caso, que é, conta o número de deputados da coligação ou o número de deputados das bancadas e, portanto, do partido mais votado? Sendo que, nesse caso, poderá ser... Os partidos Estás a dizer que o CDS pode saltar, não é? O que estou a dizer é que pode, nessa circunstância, o PS ter mais deputados do que o PSD isolado. Porque não é a agregação dos dois. O PS e o CDS apresentam-se com listas conjuntas. Portanto, são os dois partidos mas suportam, com duas apoiam... bancadas diferentes.
Está bem, mas são os dois partidos que apoiam o mesmo programa eleitoral. Só tem um programa eleitoral, que é o mesmo, que é comum. Portanto, não vejo qual é... Mas sendo que o António Costa resolve as contas todas a partir do momento que diz que o PS chumba o primeiro orçamento de Estado. O António Costa aí resolve todas as contas. Sim, e nada isso será, torna impossível. Nenhum resultado eleitoral será mais absurdo do que já tivemos em Portugal, que foi 115. Porque naquele tempo todo que demorou a escrever a Constituição, ninguém se lembrou de pôr o número ímpar. E de repente tivemos uma... Que ainda não é ímpar. Que ainda não é ímpar. Pode voltar a acontecer são 230, continua a ser... Devia ser 112, não é? Porque era para o uma número forma de chamar de emergência. a emergência. Mas porquê é que estamos a discutir esta sondagem em particular? Para todos os várias foi uma é das mais gira. É mais gira. Ela pôs um problema constitucional Queres esta discutir semana. a outra em que a coligação está 7 pontos à frente? 7 pontos à frente. És de homem. Isso é de homem. Eu gostava. Porque como há sondagens para toda a gente, a que eu gostei mais foi essa. Não há nenhuma que deu o PS 7 pontos à frente. Não há nenhuma que deu PS 7 pontos à frente. Não há uma coisa essa, e não há nenhuma que dê a ninguém maioria absoluta. Isso, E não há isso nenhuma de que certeza. dê a mesma do que a outra. Mas isso nunca certo. Nem aqui acontece. nem lá de nenhum. E nenhuma dá a vitória do MRPP, etc. Mas calma, isso. E assim por diante. Nisso concordam Duas todos. E este ano não pode haver nenhuma a dar a vitória do POS, porque o POS não se candidata. E se duas sondagens fossem exatamente iguais, era a mesma coisa que o gasóleo nas autoestradas. Aquilo era tudo combinado. Era não- martelado. Exatamente. É como os preços da gasolina e do Trunfos gasóleo. na manga, uma vez que a campanha começa este domingo, é que para este período de campanha os diferentes partidos ainda podem jogar. Trufos na manga estratégicos, eu acho que não deve haver muitos, até porque a campanha, na verdade, já começou. Aliás, começou com uma antecipação que não é de todo habitual. O governo deixou de governar há muito tempo, tirando Sérgio Monteiro, que está a governar sozinho, e aí mal. Eu preferia que, francamente, Sérgio Monteiro também estivesse em campanha. Mas Sérgio Monteiro tomou conta sozinho de todo o governo, está a tratar todas as últimas privatizações, mas Pedro Passos Coelho já era, quer dizer, ninguém já está a pensar propriamente nos destinos do país no imediato. E, portanto, esta campanha já está quentíssima há muito tempo. Pode acontecer alguma coisa de inesperado, ou seja, sempre o famoso momento Marinha Grande, que todos nós esperamos em todas as campanhas, que venha outra vez daquela mitologia Tememos, de Mário Soares. Tememos, peço desculpa, é a minha costela sensacionalista. Ou então que de repente acontece algum escândalo, mais uma vez judicial, mas também não acredito que isso venha a acontecer agora em véspera de eleições, porque parecia um bocado mal. Portanto, eu acho que as cartas estão lançadas. Agora, existe um fervilhar que eu acho que é diferente. Sente-se isso em ambas as campanhas, como já não se sentia há muito tempo. O que é que prefere Ricardo Araújo Pereira? Comícios, tempos de antena ou arruadas? Eu creio que o que gosto menos são arruadas. Não tem, é muito controlado aquilo. Estás a gozar? Sim. A senhora Cor-de-Rosa fez o teu programa todo durante uma semana. Pobre tá e mal bem. agradecida é o que tu E eu és, pá. agradeço-lhe, eu Pobre e mal agradeço à senhora agradecida. As Cor-de-Rosa. arruadas para ti é Mas o pão para a tua boca. Para, a arruada, a senhora de Cor-de-Rosa não é bem uma arruada. Ok. Uma arruada é aquela enxurrada de apoiantes. Com bombos? Sim, como nas largadas de lá que eles fazem em Espanha, com bois, mas com militantes aqui. Então a senhora seria o quê? E largam-nos, abrem lá uns portões e vem o Passos com aquela gente toda atrás e tal, e eles passam pela rua e deixam cartazes e lá panfletos. Aquilo não, aquilo foi ali a dirigir-se para um sítio qualquer. E a senhora estava à porta. Foi uma E a senhora aportada. Foi uma aportada. Aquilo foi uma aportada. Foi uma espécie de... E quanto a isso já não tens problemas. Aportadas Não, para ti isso é está muito bem. giro. Isso é muito giro. Mas é por isso que eu prefiro, por exemplo, eu tenho, como o João Miguel disse bem, eu tenho um programa para fazer. E portanto eu preciso muito de... Que aconteçam coisas. Que aconteçam coisas, quanto mais apalhaçadas, melhor. Eu tenho muita Não fé... vai faltar matéria. Espero que não. Eu tenho muita fé em comícios, por uma razão, que é... eles vão, por exemplo, a Castelo Branco. E há sempre um autarca que quer fazer ali uma primeira parte para galvanizar as pessoas que lá estão, metendo várias vezes a pata em várias poças. E é com isso que eu estou a contar. És um fã Mas o contacto- de Tino de Com Rãs. certeza que O sou. contacto direto com o povo é capaz de ter mais potencial do que um comício em que, apesar de tudo, há uma certa distância. Eu não sei se há de facto contacto direto com o povo naquelas arruadas. Aquilo parece-me tudo muito controlado e tal. No outro dia o... Passos já teve alguns encontros imediatos. Mas não lá está. Não há uma esfrega, não há um nada. Vocês estão Afinal, com não sou vocês só estão eu. com uma ânsia Não de sou só sangue, eu que pá. espero pela Marinha Grande. Então. Acho que eles já começaram a referenciar os lesados do BES e a pô-los assim à margem.
Tanto é que ele não vem ao meu programa justamente porque deve pensar, este tipo é um lesado do BES, ainda leva uma chapada, deve ser isso. Portanto, cria latada o Ricardo Araújo Pereira. Exato, eu Mas tu gostava. trataste-o bem durante o programa. Ele não foi lá, Grande sova. nem bem nem mal. Latada ou tampona? Tanto faz. Vamos lá ver Desde então que acerte. o que dá esta campanha eleitoral. Agora, a distribuição de pastas para esta semana, com o Pedro Mexia a querer ser ministro do Bobó. Quero falar, portanto, de culinária afro-brasileira, Pedro Mexia. Sim, podia ser isso, podia ser uma homenagem Há crianças a ver isto. Podia ser uma homenagem a Manuel de Oliveira, autor da Niki Bobó, um filme. O Bobó de grande camarão. realismo poético. Mamadou Bobó, defesa médio defensivo, Médio, médio defensivo de Boa Vista, guineense. Evocado muitas vezes por Valentim Loureiro. Então, Um discurso célebre. Exatamente. Que outro tipo de bobós é que lhe suscita a expressão? Não, isto tem a ver porque temos que usar, apesar de tudo, palavras mais familiares, porque tem a ver com esta questão que já não era esta semana, mas que esta semana teve uma guerra de comunicados, que foi a história de um cidadão espanhol, aliás galego, apoiante do Bloco Nacionalista Galego, que estava na festa do Avante, e que se queixa de ter sido espancado, aliás, pontapeado, e vendaram, não puseram-lhe isto é o que ele alega, uma corda no pescoço, e aliás tem um relatório médico para comprovar essas agressões, três seguranças da festa do Avante. Ele alega que estava a beijar outro homem. Os seguranças dizem que, e a citação é do comunicado do PC, que eles estavam a praticar sexo oral em pleno. Deve ser a primeira vez que se utiliza essa expressão num comunicado oficial. São explicações incompatíveis. Não, sim, há várias. Um grande beijinho. Beijar e fazer sexo oral ao mesmo tempo, não sei se tu consegues, mas não acho que são de facto explicações incompatíveis. Não, acaba por ser um grande beijinho. E há uma grande. Como diria Aristóteles, ou Jorge Jesus, não sei bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa é outra coisa. Porque, de facto... É que o Ricardo já está a misturar. Isso é Aristóteles. Na verdade, é Aristóteles, não é? Pois, não me parecia. De facto, é palavra contra palavra, mas é muito diferente. É muito diferente duas pessoas a beijarem-se num recinto público e duas pessoas a fazer uma chamada para Tóquio. São duas... Assim, se fosse para Pequim, não é? Mas a chamada para Tóquio já agora não justifica propriamente. Espera, número 2. Já Estás a saltar as minhas alíneas. Ah, a pronto. linha 2. Peço desculpa. A linha 2. Nenhum ato, incluindo esse, Isto tem que ser levado nenhum com ato, método, nenhum não é? ato, incluindo esse, justifica cordas no pescoço, uma pessoa ser vendada, etc. Portanto, há... A não ser Vendada pode ser pode por ser só com consenso. mútuo Por muito consentimento. consenso, E cordas mas também. não é isso, não era disso que eu me queixo, como dizia o outro. Não era disso que ele se referia. Portanto, Desculpa lá, mas uma pessoa que vai para a festa do Avante bom, proporcionou-se, não é? E de repente tem marcas de cordas no pescoço, pode, se calhar era bondage ou assim. Pois não, mas ele diz que não. Se calhar tinha estado na festa do Pontal em bondage, se calhar está a correr todas as festas políticas e a executar uma prática Não, mas sexual em todas elas. Ele alega violência dos seguranças, e se aquele relatório médico for verdadeiro, não há razão para supor que não seja, isso é um problema com que o PC tem de lidar. Mas depois usou-se isso para atacar o Partido Comunista, dizendo que é um partido homofóbico, o que historicamente é justo. Sabemos que um dos dirigentes históricos do Partido Comunista, o Júlio Fogaça, foi expulso do partido, em parte pela homossexualidade. Sabemos que até há muito pouco tempo o PC tinha uma grande dificuldade com esse assunto. A Ana Sá Lopes lembrou esta semana o famoso sketch do Herman, em que o Jerónimo está a debitar a cassete e quando lhe fazem uma pergunta sobre a homossexualidade, a cassete começa a andar para a frente e para trás porque ele não tem resposta para aquilo. Mas é justo dizer que o Partido Comunista fez um percurso nessa matéria e que, genericamente, hoje em dia tem votado a legislação. Agora, mesmo um partido não homofóbico tem pessoas homofóbicas e de facto, esse cidadão galego diz que lhe chamaram várias coisas que não são propriamente... Havia um que dizia, não há camaradas, não posso dizer a palavra, mas enfim, dessa persuasão, digamos assim. E pronto. Este caso compromete o Partido Comunista ou só os
seguranças envolvidos, João Miguel Tavares? Sim, a história dos seguranças ainda está um pouco mal contada, mas eu acho que o Até porque grande há outras problema queixas, aqui... como sabes. Sim. Agora, eu acho que o grande problema aqui era o facto do rapaz ser galego, não é? E para ele, se calhar... Não, eu explico porque... Como quem diz homossexual ainda vai, agora é galego. Exato. Ou seja, se eu fosse um homossexual português, não se punha com aquilo. Não, Como ele é galego, ele deve achar que a extrema-esquerda portuguesa é toda igual. E confundiu o comício do PCP com o comício do Bloco. Pois é, isso, se fosse um comício do Bloco de estar mal esquerda, informado, não teria grandes problemas. Mas num comício do PCP não é aconselhável, como se viu. Não é? Esse foi o... Atenção, quer dizer, eu não quero... A frase é, num comício do PCP não é aconselhável, querendo tu significar que aquilo é aconselhável noutro tipo de comício. Num comício do Bloco eu não estou a ouvir aquilo, não. A questão é, num comício do Bloco não Mas aquilo não é num comício, é uma festa. Mas a lei portuguesa Uma festa que deve ter recantos. Numa festa que deve Nós ter não recantos. sabemos as Exatamente, e numa circunstâncias. festa com recantos do Bloco de esquerda, eu estou à espera que aconteça. O PCP usou a expressão sexo oral, deve ter sido o primeiro partido português a pôr num comunicado oficial a expressão sexo oral. Ora, até que enfim, foram precisos 40 anos de democracia para realmente as grandes questões. Que outras Sim, é verdade, expressões sem é que espera que possam em breve vir a constar do léxico político, Ricardo Araújo Pereira? Eu gostava muito de um comunicado com a palavra chavascal. Não sei se me querem fazer... O partido que me fizer a vontade... Tem o teu voto. Sim, eu acho. Eu gostava muito, sim. Mas para o celebrar. Para celebrar, com certeza. Para celebrar o chavascal, com certeza. E não punir. Sim. Pelo amor de Deus. Então, está entregue a pasta de ministro do Bobó ao Pedro Mexia e é a vez de empossarmos o João Miguel Tavares como ministro do Cirizar. Que raio de verbo é este, João Miguel Tavares? Não foi o que inventei, foi o senhor Primeiro-Ministro, não é? Que disse que se tivéssemos andado por aí a cirizar, isto não teria corrido tão bem, como se viu. Não? Foi ele que eu disse, não fui eu. E como é que se conjuga esse verbo? Eu cirizo, tu cirizas, ele ciriza. Eles cirizam. Nós não cirizamos. Nós não Vós cirizais. Eles cirizam, mas nós não cirizamos. Não. Isto tudo porque vai haver... Eleições antecipadas na Grécia este domingo. Vai haver eleições este domingo e aquilo está interessante. E a verdade... Está empatado, como cá. Aquilo está empatado, não é? E o estar empatado logo de si é surpreendente, porque as pessoas achavam que o Tsipras e o Syriza iriam mais ou menos limpar a coisa. Mas a verdade é que o Syriza está empatado com a Nova Democracia e está uns bons 8 a 10 pontos abaixo daquilo que obteve nas últimas eleições. Ou seja, a viragem moderada de Tsipras acabou por ter efeito e aquilo que se está a passar na Grécia pode acontecer de repente. O Tsipras colocou a hipótese de uma coligação com o PASOK e com o Potemi e isso para mim são boas notícias, porque isso significa que qualquer que seja o governo que saia das próximas eleições, seja o do Syriza, seja o da Nova Democracia, vem um governo moderado, porque mesmo aquela desvinculação da ala mais extremada do Syriza, que formou um novo partido, aliás, apoiado pelo Sr. Varoufakis, está com uma votação miserável, abaixo da Aurora Dourada, abaixo do próprio Partido Comunista Grego, e, portanto, digamos que há ali uma vacina extremista que já foi devidamente aplicada no lombo dos pobres dos gregos. E qualquer que seja o resultado das próximas eleições, vamos ter uma Grécia mais moderada. E eu particularmente gostava de ver o Sr. Tsipras a tentar governar e ver o que é que ele era capaz de fazer. Acho isso mais interessante do que ver o regresso à Nova Democracia. Aliás, a Nova Democracia tinha líder. Voltar a ganhar? Eu tive, não sei se se lembram, quando o Syriza ganhou, o João Miguel Tavares pensou que eu ia chegar aqui eufórico e tal, e depois ficou desapontado. Tu nunca chegaste aqui eufórico. Eu cheguei aqui eufórico. Só quando o Benfica é campeão. O Benfica é campeão. Sim. Quando o Benfica é campeão. Mas não tive grandes euforias. E talvez quando houver um comunicado político com a palavra chavascal. Isso sim, isso agradar-me-ia, sim. Talvez fosse um momento de euforia política. Não estava à espera de grandes coisas, mas acho curioso que o Primeiro-Ministro diga que, como não andámos a troicar, isto correu muito melhor. Não andámos a cirizar. O que é curioso é que eles andaram... Eu estou cansado. O que é curioso é que... Mas porquê? Andas a trabalhar muito? Mais ou menos. O que é curioso é que o Primeiro-Ministro andou a troicar
e os resultados não são muito diferentes de quem andou a sirizar. Não é muito diferente. Não é muito diferente. Quem é que cresce mais? Eu neste contesto momento? isso. Quem é que cresce mais? Aí a Grécia, não é? Eu fui ver o fact-checking. Eu fui ver o fact-checking. E os juros da dívida também, não é? É pá. Há para lá. O que não é claro é o que quer dizer sirizar neste momento, porque sirizar, há uns meses, Sim. nós podíamos ser inflexível com a austeridade e com a Troika e com a União Europeia. Mas o que nós vimos na Grécia foi um governo que põe a referendo medidas aprovadas na Europa, o seu eleitorado chumba essas medidas e eles depois aceitam medidas praticamente iguais, em alguns casos até piores. Já nem Varoufakis Siriza. Logo a seguir, e no verão tivemos a frase de Tsipras a dizer aos dissidentes do seu partido, se tem alternativa, digam-me qual é. Portanto, eu acho que sirizar, nos últimos poucos meses, já não é necessariamente o caminho do radicalismo. O facto deles poderem admitir, nesta altura do campeonato, uma aliança com o PASOK, que é um dos partidos responsáveis, juntamente com a Nova Democracia, pelo Estado a que chegou a Grécia, diz muito. E que impacto é que podem ter as eleições gregas, o resultado, seja ele qual for, nas eleições portuguesas e na campanha eleitoral em Portugal, Pedro Mexia? Agora já passou, não é? Sim, já passou essa ideia de colar o PS ao Siriza versão 1, não é? Já passou, de facto, a primeira reação de algumas pessoas do PS na altura não foi muito avisada, parecia aquelas pessoas que estavam desde 74 a lamentar a vitória de Mário Soares sobre Manuel Serra e de repente esqueceram-se que o PS era um partido social-democrata e não radical de esquerda. Mas depois, claramente, o PS corrigiu o tiro em relação a isso. Portanto, acho que o Siriza não vai ser um elemento da campanha, não. O João Miguel Tavares é, portanto, ministro do Sirizar e para a semana aqui estaremos para discutir os resultados das eleições deste domingo na Grécia. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Tic-Tac. Está em contagem decrescente, Ricardo Araújo Pereira? Não se trata disso. É um outro tipo de relógio, diferente daquele que o CDS colou na sua sede à espera que a Troika se fosse embora. E esse relógio, esse tic-tac que pretende tutelar, é o tic-tac de um relógio? De um relógio, ou de sim. uma bomba? Não, lá está. É de um relógio que parecia uma bomba. As bombas também fazem tic-tac, Sim, não é? mas é um relógio que aparentemente parecia uma bomba apenas porque... Não, aquilo parecia mesmo uma bomba a sério. Viste as imagens? Parecia um bocadinho. Vamos deixar Quer dizer, o parecia Ricardo com aquelas contar o coisas de episódio. Hollywood. Conta o episódio. Fios esquisitos e tal. O episódio é o seguinte: nos Estados Unidos, lá num lugarejo do Texas, um miúdo resolveu engendrar uma maquineta, uma giga-joga, assim é que é, uma giga-joga com os fios e tal, e fez um relógio para impressionar a sua professora de... Por acaso era professor. Eu acho que a Mas professora... eu vi professora em alguns Não, sítios. isso foi de inglês que se queixou. Isso é importantíssimo. Não, desculpa lá. O género do professor. É só no sentido para impressionar a sua professora. não E era- dito não era para por Ricardo Araújo Pereira, seduzir, tinha uma certa sensualidade. Não Pensei era- que vinha não. com uma certa Não era- sensualidade a acompanhar não era o para seduzir a relógio. professora, era para impressionar seja quem for, o professor com os seus conhecimentos tecnológicos. O que é que se passa? O problema foi que o aluno chamava-se Ahmed Mohamed, que também é estar a pedi-las, não é? Os pais dele também não tiveram esse cuidado. No país em que o presidente se chama Barack? Certo, mas... Barack Mohamed, não é? Nos Estados Unidos, lá um lugarejo do Texas, os pais, há 14 anos, quando o miúdo nasceu, devem ter dito, querida, se calhar Ahmed Mohamed não. Não, é porque era depois, mesmo em cheio ainda por cima. quando ele fizer um relógio para a aula de trabalhos manuais, vão pensar que é uma bomba. E então ele foi mostrar aquilo à professora. A professora disse, professor. Está muito giro, Mohamed. Só um minuto. Senhor guarda. Senhor guarda. Está aqui uma bomba. O miúdo fez aqui uma bomba, aqui este muçulmano. E a bófia do Texas foi lá e algemou o miúdo de 14 anos e levou-o para... Mas eles algemam toda a gente. Tá bem, mas Não sejas assim. um miúdo de 14 anos com uma t-shirt da NASA, estava o miúdo. Eles disfarçam-se muito. Disfarça-se muito. O miúdo gosta de ciência. Não, ainda por cima o miúdo tinha mesmo cara de geek. Nerd, tem um cara de nerd total. O miúdo estava todo contente. E eu vi algumas declarações, por exemplo, o miúdo foi detido
para interrogatório e eu vi um dos polícias disse assim: nós perguntámos ao miúdo, isto é uma bomba? E ele só respondia, é um relógio. Era a única coisa que ele dizia, é um relógio. Mesmo quando nós perguntávamos, para que serve? Para que foi construído? E eu acredito que o miúdo tem 14 anos, mas pensa, eu acabei de dizer a este polícia que isto é um relógio. Ele estava a perguntar para que serve. Se eu lhe digo para dar horas, leva uma chapada. Deve ser uma pergunta com rasteira. Por isso eu vou repetir, é um relógio. Para que foi construído? Lá está, o polícia ou é clinicamente imbecil ou está-me a tentar encurralar de alguma maneira. O que é que lhe parece tudo isto, João Miguel Tavares? Coitado do rapaz. O rapaz teve azar, não é? Teve azar no ano em que nasceu e teve azar. Dentro das coisas que aconteceram na passada semana no planeta, não foi certamente a mais grave. Eu acho que ele teve azar com o que lhe aconteceu, uma coisa desagradável, sobretudo teve muito azar com o Normalmente só tratamos das mais graves, das coisas que acontecem no planeta, não é? Mais engraçadas. teve muito azar. Faz um relógio. O Obama mandou. Não, eu sei, é isso. Essa é outra parte. Anda cá, mostrar isso ao Ou rapaz. seja, foi uma coisa que começou com azar. Desde logo teve muito azar com a professora de inglês que lhe caiu, porque eu esperava que certamente que a professora de inglês conhecesse minimamente os alunos que tem e, portanto, chamar a polícia significa que não devia conhecer muito bem o rapaz. Agora, é um azar que se transforma de certa maneira, pode se transformar em sorte, não é? Pode ser pedagógico O para os Obama já lhe colegas mandou. dele. Para os colegas dizer, pá, se a gente faz mal o trabalho de casa, parece a atiçam-nos a bófia. O melhor é estudar, o melhor é estudar Não, mas é o mais. contrário disso. Seria um desincentivo, porque o rapaz quis foi exibir-se junto do professor de tecnologia. Os outros miúdos sabem lá, viram só, pá, Mas isso ainda lhe calha bem, quer dizer, o Obama já o convidou para ir à Casa Branca, vem cá mostrar o relógio, não sei o quê. Pá, Ir por portanto, essa via ainda acaba- é dizer, bom, isso, o Obama até lhe deu os parabéns. Mas espera aí, o rapaz está cheio de há sorte. coisas que começam mal e acabam bem. Há aqui uma sublevação do moderador. Não, pois é. Olha, queres um outro exemplo? Olha aquele desgraçado, aquele refugiado de Sírio que levou a rasteira da cameraman húngara. Sim. Esse Está cheio desgraçado. de sorte. Está cheio de sorte, agora está a treinar uma equipa Getafe. Está a treinar o Getafe em Espanha. Pá. Aquela Há coisa. males que vêm por bem, não é? Há males que vêm por bem, mas não E é assim outros na vida. provérbios populares do Há género. aqui sarcasmo a correr na mesa, Mas atenção. não há males que vêm por bem. Para na conclusão que Aquela estamos a terrível rasteira acaba por se virar a Para bem. na Ainda bem, é porque a humanidade tem bons sentimentos. Não, Carlos uma Vaz vez Marques. por outra, se calhar Anima-te, é bom de vez em quando. pegar uma rasteira, porque Repara pode ser que venha daí algo de bom. Pois é isso. Não? Daquilo que eu afirmei, tu não tiras essa conclusão. Daquilo que eu afirmei, tu não tiras então. Vamos então chamar a polícia isto- para todos os tipos chamados Mohammed que levam trabalhos de manuais. Não foi isso que eu disse. Havia Mas há aqui uma um coisa familiar. que- e acho Estás que a misturar resulta- a causa com a Não, mas consequência. há uma coisa que resulta do nosso programa até agora, que é o Soares levou com um robalo na cara na Marinha Grande, Presidente da República. Este miúdo foi preso, vai à Casa Branca. O outro desgraçado foi rasteirado, Treinador é de treinador de futebol. Eu quero começar a levar umas chapadas para a vida melhorar. Isto pode considerar-se um caso de racismo. Se quiseres, até- É um caso de excesso de zelo, mas há uma história que Queres que é. eu te dê um chute nas Não costas? quero chute a nenhum. Lá como teu amigo. Obrigado. Foi Pontapé nas uma das costas, irmãs, tem outras consequências. salvo erro, que era uma irmã do Bin Laden, que tinha uma família muito grande, perguntaram-lhe uma vez numa entrevista, ela vivia nos Estados Unidos, e perguntaram-lhe o que é que tinha mudado na sua vida desde o 11 de setembro. E ela disse, nas lojas pago sempre com dinheiro, porque ela pagava com cartão, no cartão dizia Bin Laden, e não era muito bem recebida nas lojas. E, portanto, é evidente que quando estamos perante o terrorismo de origem islâmica, existe uma suspeita generalizada que desliza muito facilmente Aos para Ahmedes todos, a aos presunção que é em si mesma racista, no sentido que é de racialmente ou etnicamente ou religiosamente direcionada. E, portanto, isto é um caso de excesso de zelo que não foi especialmente grave, mas, enfim... Foi desagradável. Foi desagradável. Pronto, No estão início. entregues as pastas Mas acabou ministeriais em bem. por esta semana. Agora vamos averiguar o que faz o João Miguel Tavares declarar-se troicado. Quem é que o troicou, João Miguel Tavares? Epá, troi como toda a gente, apanharam-me distraído e foi à bruta. Porque Pá, meu Deus. e não foi na festa do Avante. Esta semana Ficou todo troicadinho. fiquei todo troicadinho. Mas a sério, eu não queria acreditar nesta. Foi muito bizarro. São aqueles factos que eu acho que me fazem desesperar pelo futuro da minha pátria. O debate sobre quem chamou a troika. Pá, o debate sobre quem chamou a troika. Já chegou a conclusões?
Epá, mas alguém tem dúvidas? Quer dizer, qualquer pessoa... já nos esquecemos, foi assim tão agradável os últimos 4 anos para não nos lembrarmos. Agora, porquê que o debate é... Quer dizer, quem chamou a Troika, aquilo há 2 partidos. Um chamou e não queria. O outro não chamou, mas queria. Exatamente. Exatamente o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas a mim o que me espanta é que esta discussão parte da premissa, que a meu ver essa assim é completamente chocante e faz-me perder a esperança na pátria, de que havia alternativa. Mas quando a Troika veio porque não podia deixar de vir. A Troika veio porque o país estava à beira da bancarrota e não ia ter dinheiro para pagar os salários e reformas na próxima semana e no próximo mês. Quer dizer, pode-se discutir certamente os efeitos da Troika, pode-se discutir o programa, pode-se não ter gostado, achar que foi trágico para o país, mas discutir quem chamou, mas havia alternativa. E continuar a discutir isto 4 anos depois, a tentar, de repente, a Troika transformou-se numa espécie de bode expiatório. Parece que não foi o PS que a chamou porque colocou o país à beira do abismo, e do lado do PSD parece que Passos Coelho não ficou contente com aquele memorando de entendimento, quando ele, de facto, no início assumiu como programa de governo e disse-o claramente. Mas ainda antes dessa discussão, isto é patético. Mas ainda antes dessa discussão política, a discussão factual em si pareceu-me absurda. Toda a gente sabe o que aconteceu, toda a gente sabe que Sócrates não queria pedir ajuda externa e foi obrigado, toda a gente sabe que o PSD apoiou a vinda. Portanto, de repente apareceu aquela carta como sendo uma carta que embaraçava o Primeiro-Ministro. Esta discussão merece o tempo de antena que tem tido, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que merece, só para termos... eu acho que só para termos ouvido o Primeiro-Ministro a designar a ideia de António Costa de que tinha sido o PSD a chamar a Troika por mistificação ridícula, eu acho que já valeu a pena. Já valeu a pena. Mas foi muito bizarro, porque não só havia essa discussão sobre uma matéria de facto que parecia mais ou menos estabelecida, como ninguém queria assumir o que tinha feito, não no verão passado, mas há 4 anos, e o inimigo público escrevia que provavelmente, como não foi ninguém, que provavelmente quem mandou chamar a Troika foi também uma pessoa que mandou chamar a Pisa outro dia para a casa do Sócrates, porque também, pelos vistos... Não, isso foi a mesma pessoa. Não foi a mesma... Não foi, porque ele não foi chamado por Sócrates, tanto quanto se sabe. Acho que sim. O Ricardo ainda é. Mas a Troika também não foi chamada mas empurrada pelo Teixeira dos Santos. Já falei sobre este assunto de várias vezes. Mas nós não aprendemos nada. Não, isto é o velho tique de andar à procura de um bode expiatório, e é a Troika, é inacreditável. Pronto. Está esclarecido o que faz com que o João Miguel Tavares se sinta troicado. O Ricardo Araújo Pereira declara-se novo e sente-se mais valioso por isso, Ricardo Araújo Pereira? É por isso. É um novo... como na expressão novo banco. Por comparação com o novo banco, qual é a situação em concreto? A minha? Sim. A minha não, eu já estou em semi-novo só. Estou já em estado de... Expulsaste o Ricardo Mau? Expulsei o Ricardo Mau. Eu agora já me contentava com qualquer, desde que estivesse vivo. Mas aqui em relação ao novo banco, estou muito entusiasmado com isto. Muito entusiasmado com esta não venda. Eu queria só recordar algumas coisas. Portanto, o novo banco é o que tem só a xixinha boa. É só o que era bom, hein? É só o que era bom. Achavas tu? Não, desculpa, foi o que eles disseram. Tudo o que era tóxico foi para o banco mau. Tudo o que era bom ficou neste. Mas havia metástases, pá. Havia. Mas não sei se essas metástases resistiram a um remédio bom que a gente lá meteu no valor de 4,9 mil milhões de euros. Pusemos nós todos. Entretanto... E tu já tinhas posto no outro. Eu já tinha posto algum. Tu já estás a pagar. Já. Eu estou a pagar os dois. Eu gosto muito. Estou a gostar muito. Tu estás a pagar o mau e o bom. Estou a gostar muito da brincadeira. Estou a gostar imenso da brincadeira. Porque eu tenho... Portanto, pagaste enquanto depositante e enquanto contribuinte. Exatamente. Estou a gostar imenso. 250 milhões de prejuízo deu o banco agora. Eu lembro-me que em 17 de setembro do ano passado o que eles disseram foi isto tem que ser vendido rapidamente, caso contrário pesa nas contas públicas. O Marcos Mendes disse na televisão que em 4, 5, 6 meses estava vendido. Entretanto passou 1 ano e 1 mês e
E Não é agora para já. metes as eleições, é aquela coisa, é como a gente quando vai a uma loja. Oh, meu amigo, agora metes o Natal, depois vem o Ano Novo, depois há de haver uma altura em que é bom Carnaval. vender o novo banco. E eu acho que não é nenhuma dentro dos próximos, sei lá, 3 meses. O adiamento da venda é capaz de ter efeitos no déficit, já se sabe. Terá efeitos eleitorais também, Pedro Mexia? Bem, há um efeito muito evidente, não a questão da venda, mas evidentemente que na rua todo o caso BES tem tido uma importância bastante grande em termos da campanha se cruzar com as manifestações dos indignados, e depois há uma... Mas isso, o impacto que isso tem não é... Tem algum não impacto. É claro. O impacto Mas na para rua. que lado? Não, porque depois a dúvida é o seguinte... Isso não é totalmente claro, Há não é? duas questões. Há pessoas que dizem Pedro Passos Coelho aprendeu a lição do BPN e por isso é aquela coisa que ele diz que... Não privatizou? Por um lado, nacionalizou. Não nacionalizou. E por outro lado diz aquela coisa, não, isso é com a CMVM e o Banco de Portugal é que tem que decidir essas coisas, o Governo não intervém nisso, e há pessoas que acho eu que bem valorizam isso, mas depois perante os lesados, se tendo em conta que muitos dos lesados alegam, e com razão, que lhe foram criadas falsas expectativas pelo poder político, dizer boa sorte nos tribunais, ainda por cima não sabemos o que são os tribunais. Eu acho que não é alternativa. Tu não tens muitas alternativas a isso. É por isso que eu acho que a maior parte das pessoas não quer, de facto, que os lesados do BES sejam os dados. Eu não estou falando das alternativas, estou a falar no efeito eleitoral. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não quer que os lesados do BES sejam ajudados. Sim, eu admito que Tirando os lesados do BES, claro. Sim, claro. Que querem ser ajudados. Já percebeu o que é que correu mal para a venda não se concretizar? Como é que fala-se com o borboleta de umas asas, não é, Ana? Bate as asas na China e... Exato. que Cria provoca uma tempestade neste caso, não. Bater de asas em Pequim, cria um terremoto em Nova Iorque e neste caso foi em Lisboa. Eu acho que a queda das bolsas chinesas foi bastante importante nisto, porque os dois interessados não estavam disponíveis para aumentar o preço. Agora, e não estando disponíveis para aumentar o preço, para quem está de fora é muito difícil avaliar se aquilo é uma boa ou uma má decisão. Se o novo banco for mais parecido com a descrição original e de facto ser só xixinha, poder-se-á dizer que a decisão é boa, no sentido em que não se vai agora estar a vender à pressa e por um preço baixo, quando se pode vender daqui a 6 meses por um preço muito melhor. Mas isso é se for xixinha, porque de repente as tais metástases começarem a aparecer e o banco começar a desvalorizar, pode ser evidentemente um enorme problema. Pronto, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa novo esta semana. É a altura de tentarmos saber o que leva o Pedro Mexia a declarar-se irrevogável. Em qual dos dois sentidos da palavra, Pedro Mexia? Há dois sentidos da palavra? Há o do Aurélio, pronto, por exemplo, ou do Machado, ou do Cândido Figueiredo. Cândido Figueiredo, sim. E o de Paulo Portas. Não é no sentido de Paulo Portas, é no sentido mesmo dos dicionários, porque o que acontece é que vai haver eleições na Catalunha para a semana e os principais partidos da esquerda e da direita coligaram-se, não se coligaram formalmente, mas enfim, têm um entendimento de que se esses dois partidos forem maioritários, isso significa que os eleitores catalães se pronunciaram a favor da independência da Catalunha e isso pode desencadear uma declaração unilateral da independência da Catalunha. Sabemos, como já falámos aqui na devida altura, sobre o referendo, a possibilidade de referendo, que foi chumbado, etc. E esta semana a União Europeia veio dizer que veio, num certo sentido, avisar que se a Catalunha sair da União Europeia, sair da Espanha, sai da União Europeia e sai do euro e sai do espaço Schengen, etc. Porque uma das condições para estar na União Europeia é respeitar a integralidade territorial dos países pertencentes, e claramente a Catalunha não respeita a integridade territorial do Estado espanhol, e o Estado espanhol, se a Catalunha sair da União Europeia, fará o possível e o impossível na diplomacia para que não volte a entrar. Até para que não comecem a sair outros Estados espanhóis. Exato. Sim, para outros Estados espanhóis, e a Bélgica partir-se ao meio e nunca mais acaba, não é? Os fracionismos europeus. E, portanto, estas eleições, que são umas eleições regionais, de repente vão ter um significado nacional e europeu como há muito tempo umas eleições não tinham.
e vai ser curioso. Já os escoceses, que estavam muito a favor da independência, pensavam que iam ter o petróleo do Mar do Norte, quando lhes explicaram que não era para eles. Preferiram ficar na União com a Inglaterra e com o país de Gales e a Irlanda do Norte. E agora vai acontecer o mesmo na Catalunha. Vai ser interessante saber os ecos que isso vai ter no projeto europeu. Será desta que os catalães declaram a secessão, João Miguel Tavares? Quer dizer, eu acho que as implicações daquilo são terríveis. O Pedro já falou em algumas. Há outras em que já houve manifestações bastante claras das associações dos bancos espanhóis. Que saem de lá. A dizer, meus amigos, isto agora, nós saímos daqui, quer dizer, isto pode sair do euro e o que é que acontece aos nossos bancos todos, não é? E estamos a falar de uma economia que é da Catalunha, que vale um quinto de toda a economia espanhola. Quem é que faz falta a quem? Portanto, Ricardo Araújo Pereira. São os mas catalães há um que outro precisam problema, que é onde é que joga o Espanha, Barcelona, não é? ou Que é um Espanha que problema. precisa da Catalunha? Sim, pois há aqui... Onde é que joga o Barcelona? Essa é a questão que importa. Essa, para mim, do ponto de vista geopolítico, é a questão essencial, é não me escangalharem a Liga dos Campeões. Que eu quero estar sossegado à terça e à quarta, a ver aquilo e depois... O Barcelona espanhol é o campeonato, não é? Sim, começam a fazer essas gigajogas que me escangalhem. Se não beliscar as grandes competições da UEFA, eles que façam o que quiserem. Sou a favor. Mas Até porque os eu não sei quem é que jogadores do precisa mais de Barcelona, quem. pá, são A questão é, a Catalunha é uma província rica de Espanha, provavelmente a mais rica. E eu não percebo esta história, acho tão antiquada esta história do não, queremos a nossa independência. O rico não quer pagar para o pobre? Não, isso não acho antiquado. O que eu acho antiquado No norte da Itália, como sabes, também há esse tipo de movimentos. O que eu acho antiquado é o rico que não quer pagar para o pobre querer formar um outro país. Porque é que não fazem como os nossos ricos que não querem pagar para os pobres e não passam a pagar impostos na Holanda? Façam isso. Pá, e em princípio funciona. Agora os decretos, o Agora, Pedro atenção, Mexia... eu noto isto, sempre que se fala desta questão, eu noto isto. Ser espanhol deve ser péssimo. Deve ser mesmo uma coisa desagradável ser espanhol. Porque ninguém quer ser espanhol. Os galegos não querem, os catalães não querem, os bascos não querem. Na Galiza não há... Ninguém quer. A contestação não é tão grande como nos outros... Está bem, mas não querem. Os castelhanos querem, pá. Epá, eu lembro-me que há tempos houve aí um movimento que era: e se nós fôssemos espanhóis? Somos as únicas pessoas que põem essa hipótese. Nem os espanhóis gostam de ser Atenção, os de espanhóis. Olivença querem ser espanhóis. O Olivença quer ser espanhol. Atenção. Pronto, decretos. O Pedro Mexia decreta continuidade. Continuidade, De porque quê? esta semana a Standard & Poor's, uma agência financeira, veio subir a nossa cotação de BB para BB+, que é Subimos um degrau no lixo. um passo abaixo da... Então, continuamos a ser lixo, mas estamos a um... É aquele lixo à superfície. É um lixo gourmet, digamos assim. Que ainda... Já se tira com um camaroeiro. Sim, já não é daquele mesmo podre que está no fundo. Aqui com o aspirador. É um que cheira só a podre, porque ainda convive com o outro. Mas dizendo a Standard & Poor's que houve uma recuperação económica, uma consolidação orçamental e fazendo algumas previsões, algumas até acima das previsões do Governo. Mas, sobretudo, diz, e isso é bastante problemático, sobretudo em tempo de campanha eleitoral, que espera, diz uma agência estrangeira, internacional, que espera que das eleições saia uma continuidade das políticas até agora seguidas. Eu acho que, apesar de tudo, as pessoas não gostam disto. Na semana de eleições, vir uma agência financeira internacional a dizer espero que votem naquilo que já está. Não é bonito. As pessoas, às vezes, sentem-se condicionadas democraticamente e este é um exemplo de que... Sentiste condicionado pela Standard & Poor's? Eu não, mas não gosto. Não gosto. Acho que eles podiam ter dito. Acho que é normal que o Governo diga, mas uma instituição internacional dizia espero que as vossas eleições deem o resultado que nós queremos. Não me parece exatamente extraordinário. O Ricardo Araújo Pereira decreta irregularidadezinhas. Irregularidadezinhas. Das pequeninas. Sim, das pequeninas, porque são as últimas a chegar. No outro dia havia uma universidade brasileira que anunciava os seus cursos usando a imagem de José Sócrates. E é com realmente óculos. Com óculos, sim, uns óculos postos em Photoshop. Mas para lhe dar um ar, aparentemente eles acham que ele sem os óculos não fica com um ar tão inteligente. E então eles já, sim senhor, vai este senhor de meia idade, mas precisa de estar com um ar mais esperto. E então vamos pôr-lhe aqui uns óculos, fazer um efeito dos óculos. A questão é,
Agora, até isto, o Sócrates é um ímã de chatices, de pequenas. Agora, até estas pequenas coisas. A gente já sabia, as grandes chatices iam ter com ele, não é? Freeport, lá o amigo, aquelas, agora o Algarve também, não sei. Mas até as pequeninas coisas, esta limalha, pumba, também é um ímã de tudo o que é desagradável e chato. O João Miguel Tavares, decreto. Eu decreto ironia. Ironia representativa. Ironia representativa. É uma declinação de democracia representativa, porque, segundo alguns jornais desta praça, eu fui alertado, e com razão, esta semana, para este verdadeiro escândalo que nós temos aqui neste painel. Parece um tipo que pode decidir as eleições. Eu li isso. Eu também Em editoriais, parece que aquele programa que dá agora à noite na TVI pode vir a decidir as eleições. E, portanto, eu quero O programa de que só o Ricardo consegue dizer o nome com a exatidão Queres dizer? exigida. Isso é tudo muito bonito, mas Exato. tens de dizer com o tom. É tudo muito bonito, mas... E então, parece que esse problema... E eu quero, sobretudo, preocupadíssimo como eu fiquei, quero aqui instar o Ricardo para ter cuidado, ok? Tens que pôr lá... Para estar nas tuas mãos. Tens de ter cuidado com a Comissão Nacional de Eleições. Eu li- Quero aquilo tudo medido. Não pode ser um bocadinho... Foste muito desagradável para Pedro Passos Coelho, mas se calhar um bocadinho mais do que para António Costa. Tem cuidado. Nós temos um desagradabilómetro e temos a tentar equilibrar. Tem cuidado, porque tu ainda vais decidir as eleições. Sem dúvida nenhuma, eu li os mesmos jornais e tenho a certeza que acho que é bem visto. Em princípio, um programa de entretenimento resolve a eleição. Aliás, as pessoas, perder tempo a fazer programas, não sei o quê. Já ajudaste numa, como sabes. Perder tempo a fazer programas, essas coisas todas. Não. Olha, sabes como é que a gente ganha isto? Chama aí 3 palhaços. Em princípio é isso. Muito bem, então está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.